Oi, gente, eu sou o Eduardo e no vídeo passado a gente falou sobre como que a gente vai aprender nesse contexto de pandemia, né? Entender como que eu vou aliar o texto aos vídeos que tanto colocam na internet. Mas hoje a gente tem que se concentrar mais no nosso redor. Então, como é que eu vou me concentrar e estudar direito ou até trabalhar direito nessa pandemia? É o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fica aí. Então, gente, como eu falei, para a gente poder estudar em casa, ou aprender, ou até trabalhar em casa, a gente tem que se adaptar a algumas coisas. E uma pergunta que a gente sempre tem é: eu estou fazendo certo? Eu estou estudando certo? Eu estou trabalhando certo? E a verdade é que a gente fica se perguntando se a gente vai produzir mais, se a gente vai ou até produzir menos. O fato é que não existe um segredo exatamente de como nós vamos trabalhar quando a gente está em casa. Eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar em casa, um ano e meio, mais de um ano e meio atrás, eu não sabia bem direito como me portar trabalhando em casa. Para mim era uma situação bem nova. Para mim, quem trabalhava em home office era aquelas pessoas que eram, tipo, super executivos e tal. Sim, nada a ver. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer na hora da gente arranjar um ambiente é simplificar o que a gente quer fazer. Porque quando a gente pensa em ter um home office, ainda mais que nós estamos, no contexto geral, sendo obrigados a estar em home office muito tempo, a gente tenta pensar, eu vou sentar numa cadeira, eu vou sentar numa mesa, mas o fato é que nem sempre isso é importante, né? Então a gente precisa saber exatamente que local que a gente vai usar. Outro ponto que todo mundo aborda é que tem muitos especialistas e muitas pessoas falando em como você vai trabalhar em home office. E aí você fica perguntando, tá, serviu alguma coisa para mim? Talvez, mas a maioria não serve. Por quê? Porque cada um de nós aprende de uma maneira e também trabalha de uma maneira. A verdade é que a gente está numa situação em que pais e filhos estão convivendo no mesmo ambiente 24 horas por dia. A maioria deles. Então, a gente está em home office trabalhando e as pessoas que têm filho ainda têm que cuidar dos filhos. Vocês acham mesmo que a gente vai conseguir manter a nossa rotina de trabalho, de ficar 4 horas trabalhando e aí vai para a hora do almoço, volta e fica mais 4 horas trabalhando? Óbvio que não. Então, a nossa rotina muda. Como a gente trabalha também vai mudar. Porque vamos dar um exemplo de uma mãe que tem os filhos que estão em casa. Ela vai ter que fazer o trabalho dela de home office, cuidar dos filhos para ver se eles não estão se matando e ainda fazer a comida, né? O marido pode ajudar também, mas os dois vão estar com uma rotina diferente, não aquela de você ficar na frente do computador numa empresa e fazendo o seu trabalho. Então a gente tem que pensar que essa situação também mudou. Então, o ponto principal é que em casa a gente não tem a mesma atenção de um colégio, de uma universidade ou até do trabalho. E isso é meio óbvio. Então, a pergunta que a gente sempre faz é como eu poderia mudar minha rotina em relação a isso, né? O que eu descobri é que a gente precisa estipular prazos e limites enquanto a gente trabalha ou até a gente estuda. Então, eu tenho certeza que a gente não consegue estudar ou trabalhar do jeito que a gente faz no escritório. E tá tudo bem. Os prazos das demandas, para quem está em home office, continuam. E aí, como é que eu vou lidar com os prazos das demandas com as crianças ou até pessoas que estão dentro da casa, né, que convivem, me perguntando coisa, achando que não estamos em home office, que só porque a gente está em casa a gente não está trabalhando. Como é que eu vou lidar com esse cenário? Mas esse é o momento que a gente vai fazer o quê? Estimular prazos. Então a gente sabe que eu tenho que entregar um trabalho, uma tarefa para o meu trabalho tal horário. Mas a gente também tem que estipular limites. Então uma das grandes coisas que a gente pode fazer para adaptação eu sei que eu tenho que fazer um trabalho, então eu vou gastar quanto tempo? E daí as crianças têm que estudar. Então vou falar, por exemplo, uma mãe fala, a mãe tem que fazer essa atividade do trabalho, então você também lê e faça tal coisa. A hora que a mãe terminar de fazer, eu verifico se está tudo certo. Então é um jeito de você estipular limites também. Então você lida com seus prazos de trabalho e também estipula os limites. Porque para as crianças também, os adolescentes, é complicado esse regime de você ficar em casa estudando. Ninguém está acostumado com isso. Né? Então, estipular metas para os filhos, estipular metas para vocês, ajuda
para que a gente possa seguir adiante. A minha intenção não é trazer macetes e nem nada, mas a gente tem que entender que esse é um momento de autogestão, que é um tipo de habilidade que a gente não tinha até agora. Como é que eu vou gerir meu tempo? Como é que eu vou gerir minhas atividades? Né? Às vezes a gente chega no final do dia e a gente pensa, meu Deus, eu não entreguei tudo que eu tinha que entregar. E agora, o que eu faço? Então esse é um momento para a gente se transformar. A gente vai se organizar de uma maneira diferente. Então a dica que eu dou é a gente organizar o nosso trabalho e a nossa rotina de acordo com a nossa realidade. Então pessoas que têm crianças pequenas vão ter que se organizar de uma maneira. Pessoas que já têm filhos adolescentes de outra. Que eles vão entender que você está trabalhando e que naquele momento você não precisa poder conversar nem nada. Né? Então a gente tem que transformar nossa realidade não como se a gente estivesse no escritório, mas como se a gente estivesse em casa. Né? Então, esse é um momento em que as empresas vão começar a verificar como as pessoas se portam em home office. Isso vai ajudar a gente a ter salários maiores no futuro, talvez, porque metade da nossa jornada a gente vai ter que fazer em home office. Então a gente tem que aproveitar e se adaptar, porque muitas pessoas que estão em home office agora e não estavam antes, vão continuar em home office depois da quarentena. Essa foi a coisa que eu gostaria de dar de diquinha para vocês hoje. Até o próximo vídeo.